Olá, eu sou Márcia Médium, vidente, sensitiva e profetisa. E hoje nós estamos aqui fazendo mais uma palavra da Cabala. Hoje eu venho falar da Cabala, né, gente? Na passagem que aqui se encontra, ou seja, eu não vou vou mudar o cenário, mas não agora que está em prol disso. Gênesis 3. De Gênesis 3 a Gênesis 2, 3, nós podemos ver que Deus criou a passagem imensa, né? Tá aqui meus cadernos, como tá aqui nessa estante, desde 2016, do Marciano. Deus criou tudo, do nada. Deus criou tudo do nada, para cumprir seus mandamentos. A primeira letra foi criada por Adonai, ou seja, a palavra Adonai foi criada a primeira letra. Então isso quer dizer que é uma letra de poder. Adonai, Adonai, Kadosh, Kadosh, Adonai de Sabaó, que é o que nós lemos, né? E misericórdia. Aí Deus depois no segundo dia criou a misericórdia, mas ele viu que as pessoas iam pecar muito. Então ele cria, no terceiro dia, ele cria a justiça. Então a misericórdia associada à justiça, porque as pessoas iriam pecar muito e deveriam buscar assim a justiça, ou seja, os dogmas religiosos e a justiça para prendê-las e para punir o mau comportamento. E aí, no terceiro dia, criou as ervas, mas não chovia. Então, ele precisava, as flores, os plantas. O Midrash ensina que... Então, no Midrash, nós temos os ensinamentos que todos nós somos iguais. Por quê? Porque todos nós viemos do pó, ou seja, do barro. Que não há acepção de pessoas e que nenhum pense que um Deus é maior do que o outro ou os deuses são maiores. Não, todos nós viemos do mesmo Deus, do mesmo significado, então todos nós somos irmãos. Não há diferença de você salvar um. Se você salvar um para o Torá, você está salvando o mundo inteiro. Se você salvar no sentido ajudar, está ali na sua mão. Uma pessoa está morrendo, você segura essa pessoa, então uma situação de emergência, você ajuda aquela pessoa. Você está salvando aquela pessoa, falando a palavra, você está salvando aquela pessoa. E está salvando o mundo. Uma pessoa é o mundo. Matar uma pessoa é como se matasse o mundo inteiro também. E curioso que nós passamos por Gênesis 13, que vai a árvore do conhecimento. Na árvore do conhecimento existia a árvore da sabedoria e a árvore do conhecimento. Ora, Deus não queria que nós fôssemos burro, Deus queria que nós fôssemos... Aliás, entre essa enquete, o burro dura 9 anos, que não seria nada não, e o lobo dura 3. Então, para você ter mais ou menos uma equiparação do que é e que deixa ser. Então, ser um lobo, ser uma pessoa que vai a lobos, não tem problema. Porque o lobo vai armar. Deixa o lobo armar. Deixa o lobo fazer. Você não tem que se preocupar com a postura do lobo, que o lobo vai fazer ou que o lobo não vai fazer. Você tem que se preocupar com a sua salvação. Então, ser o lobo, ser a ovelha despedaçada lá na mão do lobo, não há problema nenhum. Está dentro do prognóstico. Há problema se você se transformar num lobo, porque aí o lobo vai ganhar dentro de você. Então é aquele velho negócio, aquele antigo negócio, você é o lobo ou você é a ovelha? Nós podemos ser os dois, mas o que vai prevalecer é aquele que tiver fundamento, o que tiver força, o que tiver dentro da palavra, o que tiver firme, o que tiver forte. Então o lobo pode ser você. Foi você no passado e hoje você não é mais lobo porque você está salvo. Então, graças a Deus, você está dentro da palavra. Deixa o lobo ser lobo, porque amanhã ele pode ser ovelha, igual a você, porque ele veio do mesmo barro, do mesmo pai. Então, incluindo, não há deuses maiores e nem dons especiais. Tudo vem de Deus, tudo é permitido por Deus. Exatamente. Nesse mundo tão moderno, nesse mundo tão para frente,
aonde a internet, aonde as comunicações, e graças a essa internet, num lugar distante, você pode se comunicar com uma pessoa, graças a esse fator, a internet e os meios de comunicação avançaram tanto no mundo, no Brasil. E Deus não gostaria que fizessem isso? Sim, Deus gostaria. Deus gostaria que permitissem isso, porque Deus é a ausência de tudo. E eu vou explicar o porquê. Porque da árvore do conhecimento, da árvore da vida, eles foram buscar a árvore do conhecimento. Deus não quer ninguém analfabeto, Deus não quer ninguém letrado, Deus quer todas as pessoas que vão até Ele de maneira, não é de maneira coloquial, mas é de maneira apropriada, de maneira firme, de maneira com propósito, com finalidade, com expressão. Então Deus é o refinamento, Deus quer que você vá até Ele através do refinamento. Mas para isso você precisa se lapidar, você precisa se autoconhecer e se auto-entender como ser humano, como pessoa, por ler, estudar, buscar. E não é fácil, não é hoje, não é amanhã, é um processo de subida, ou conforme você caminha, ou conforme você entende. Então, o conhecimento, Deus quer o conhecimento e Deus se compraz no conhecimento. Ele satisfaz vendo as pessoas terem conhecimento. Então, ele come de tudo. Por quê? Ele não poderia comer da árvore do conhecimento, ele vai lá e come. E é pecado ele comer da árvore do conhecimento? Não. Segundo o Rabino, não é pecado. Segundo o Rabino, ele foi buscar a árvore do conhecimento porque ele teve o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio muda tudo. Deus comanda tudo na nossa vida. A vida, a morte, as situações de dor, de sofrimento. Mas ele não comanda e não se mete no livre-arbítrio. Então, quando você ouvir uma pessoa dizer, Deus não quer saber de nada. Não, Deus quer saber sim, de tudo, menos o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, quem escolhe é a pessoa, é você, é eu, é todos nós. É a escolha, a escolha. E o livre-arbítrio está na escolha. Não poderás comer daquela árvore, mas daquela árvore ela foi lá e comeu. Então, Deus deu o livramento a ela. Deus não podia ter mandado imediatamente um raio em cima dela e ter acabado com a vida deles. E outra coisa, a facilidade da árvore, porque estava ali o fruto saboroso. O fruto que eles não plantaram, o fruto que eles não semearam, o fruto que eles não regaram, que esperou-se 4 dias para formar o sol e as estrelas para poder a planta crescer e já estava ali, já tinha sido feito. E Deus dá um sono profundo a Adão, ou seja, a escuridão profunda, e das costelas forma a Eva. Então nós podemos entender que Deus é o Deus do oculto, Deus é o Deus do acongoleste, do mistério. Então não adianta você tentar fazer milhões de coisas, fazer um monte de parafernália. Deus não é esse Deus. E cada vez que você fizer, você vai se complicando mais aos olhos do Senhor, aos olhos de Deus, não aos olhos do homem, aos olhos de Deus, porque o homem é falho. Hoje o homem está, maldito o homem que confia no homem. Hoje o homem está, amanhã o homem não está mais. Então, é esse o propósito de Deus, o livre-arbítrio. Ele não plantou, ele não semeou, ele não cultivou, e ele foi lá e pegou e comeu. Então Deus não se portava, que era a árvore do conhecimento. Mas com o suor do seu trabalho você terá, tanto que as punições será, você vai rastejar, vai sofrer dores de parto, e você comerá com o suor de sua terra. Por quê? Porque eu dei, Hashem deu tudo aquilo para eles, Elohim deu tudo aquilo para eles, deu sabor, deu a diferença, deu o alimento, deu tudo. Eles até então não comiam, e a partir do momento eles tinham que comer, eles tinham que sofrer dores de fome para poder sentir o que era, sem ter trabalho. Então, a partir do momento que você tem as coisas com facilidade, presta bem atenção, quando você tem as coisas com facilidade, alguma coisa está errada, alguma coisa não está certa. Eu não digo que você deve ter uma labuta constante, mas se você está no Senhor, não está cumprindo, fazendo coisas erradas, você leva uma vida modesta, leva uma vida equilibrada. Mas se você tem um salto gigantesco, de maneira desproporcional, e muitas vezes se propõe a fazer coisas visuais, desconexas, escalafobéticas, você pode ter certeza que existe algo errado aí.
Pode ter certeza disso. E aí é que está o propósito de Deus. Nada cai, nenhuma folha cai do céu, do topo da árvore, se não for a presença do Senhor. Então, bota a consciência disso, que uma hora a conta chega. Tá bom, gente? Não estou ameaçando ninguém, não estou falando para ninguém. Isso não é um propósito meu. Eu só estou dizendo a palavra, estou mostrando o antigo marciano que eu fazia. Tá bom, gente? Fica com Deus, chamados, e não deixa de seguir a gente aqui.